Gente, boa noite a todos os vereadores, boa noite, vereadora Juliana, boa noite a todos o público presente, boa noite a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, boa noite a todos os funcionários dessa casa. Queria convidar todos que ficassem de pé para rezarmos a oração que o Senhor nos ensinou. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa ao pessoal de casa aí, que a gente estava discutindo um projeto aqui, e atrasamos um pouco a reunião, e agora está aberta a reunião. Para votação, temos 5 projetos de lei. Submeto à votação o primeiro projeto, que é o projeto de número 21 de 2025. Parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 21 de 2025. Relatório. O projeto de lei número 21 de 2025 vem a esta comissão para parecer acerca da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos termos regimentais. Fundamentação. Após a verificação da legalidade do referido projeto, a comissão opina pela legalidade do mesmo e, consequentemente, sua tramitação, com exceção do vereador Herbert Deodato de Oliveira, que não concorda, pois o referido projeto de lei não atende à expectativa da classe. Conclusão. Diante do exposto, não há contra a iniciativa nem quanto ao mérito do projeto, impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação regimental. Sala das Comissões, 18 de agosto de 2025. Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Adilson Geraldo Barbosa Dutra. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Leandro Antônio Pinto. Vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Herbert Deodato de Oliveira. Vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Ronaldo Magno de Carvalho. Relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Henrique Barbosa dos Santos. Em discussão. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas da mesa, a quem nos acompanham aqui presente e também através das redes sociais. Como diz o parecer ali, eu votei contra o parecer. Esse projeto já está aí publicado na casa já tem um tempo, e é um projeto muito extenso, um projeto enorme, são diversas páginas, ali fala de eleição, fala de muitas coisas normativas, inclusive boa parte do projeto são exigências do Ministério Público, são normas da promotoria, que é de direito, é lei. Então, assim, e não, até o presente momento não estava sendo cumprida no nosso município. A gente entende também que a classe também reivindica melhorias na sua categoria de trabalho, uma vez que as folgas não atende, às vezes não tem também um número suficiente para ter folga. A gente sabe que ali tem um sobreaviso todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, os plantões, as pessoas, as conselheiras trabalham à noite, fica de sobreaviso. É em casa? Sim, mas ela não pode sair, ela não pode, às vezes, estar dormindo, ela não tem hora para ser chamada. Eu já fiquei de plantão de motorista,
a gente não consegue nem dormir, porque a gente fica, será que vai tocar? O telefone toca, você não sabe o que é. Você já fica com aquela apreensão e, às vezes, a gente sabe a dificuldade que é, porque você não pode nem fazer outra coisa, tem que ficar em casa mesmo. É como se a pessoa que estivesse ali sobre aviso estivesse usando uma tornozeleira, ela não pode sair também não, ela tem que ficar em área, né? Não pode desligar o telefone, tem que ficar com o telefone também próximo ao telefone. Então, assim, outra coisa sobre uma remuneração ali. Me parece que é a primeira vez que tem um ajuste ali, um aumento na remuneração. E assim, conversando com a classe sobre a gratificação, me parece que a gratificação, me parece não, tenho certeza, lá não veio percentual sobre o salário mínimo, se seria 10%, se seria 20%, 25%, não ficou estipulado lá, ficou evasivo. Então, assim, fala sobre possível gratificação, mas não tem aquele valor estipulado. Então, ficou muito para mim, e também conversando com o pessoal que trabalha lá no conselho, eu vi que eles também tinham essa dúvida. Uma vez que outros municípios têm estipulado lá, inclusive vizinhos aqui, têm estipulado 25%, porque a gente sabe que hoje, no nosso município aqui, o pessoal nem quer candidatar para conselheiro. Às vezes tem que ficar, mas por que você candidatou? Gente, a gente sabe a dificuldade que é trabalhar de conselheiro. Eu já, inclusive, tive a oportunidade de levar elas em algumas situações que, assim, é muito complicado trabalhar. Uma ali acaba sendo testemunha da outra, fica aquela situação, às vezes ela tem que saber até o que ela fala naquela situação que ela vai atender. Hoje a gente sabe que, né, os direitos da criança e do adolescente, eles estão aí, né, tem que ser cumprido mesmo, porque isso pode dar uma complicação muito grande. Então elas ficam assim, com uma situação muito difícil. E também sobre o percentual de aumento ali, que para mim é a categoria também, aquilo ali não atende, uma vez que aquilo ali, eu até comentei aqui, em off, que esse percentual nós já está em setembro, em janeiro ela já pode ter perda salarial, uma vez que isso não vai ser mais aumentado com o índice do mínimo. Então, e sim com o índice da URM, que é o que a prefeitura segue. Então, do INPC. Então, já vai ter uma defasagem já em janeiro. A gente já vai entrar no mês 9. Então, assim, eu achei que já vai ter uma defasagem lá. Mas também entendo a posição dos meus companheiros e meu voto é contra por causa disso. Mais alguém? Pode ir. Boa noite a todos os colegas aqui da mesa, os servidores da casa, os nossos visitantes. Em relação a esse projeto de lei, eu penso o seguinte: se há um ganho, é melhor consolidar o ganho hoje e buscar a melhoria daquilo que ainda não está dentro das nossas expectativas e das expectativas das conselheiras, porque pode ser corrigido a posterior. Em relação, essa minha fala é em relação exclusivamente ao salário, porque o salário, o vereador não pode obrigar o prefeito a colocar determinado valor. A gente faz uma atuação política, mas a obrigação a gente não pode fazer. Em relação à gratificação e as outras questões que foram levantadas, eu penso que o regimento interno do Conselho Tutelar e as resoluções do CNDCA, eu acredito que são suficientes para resolver essas questões. Eu acho que a única questão que realmente foge aqui da questão legal é o salário, que a gente, infelizmente, não pode atribuir um determinado valor. Mas, por exemplo, as gratificações, a própria escala de trabalho, eu acho que pode ser discutido entre as conselheiras e o CNDCA e colocado isso no regimento interno. Eu acredito que desse jeito fica bem resolvida a questão.
Mas a minha preocupação é vai consolidar no dia de hoje esses ganhos, porque é um ganho. Não há como negar que é um ganho. Não é? E agora, depois de aprovado, se aprovado o projeto de lei, trabalhar junto com o prefeito para ver se ele melhora esse salário para o ano que vem. Muito obrigado, boa noite. Rodrigo. Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas de mesa, o público presente, servidores da casa e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Esse projeto está sendo muito discutido e tem que ser mesmo, e principalmente a respeito do salário, que a gente acha hoje que o salário, acha não, tem certeza que o salário mínimo é mínimo mesmo, né? Tanto é que o nome já diz, mas foi passado ali na comissão, esse projeto ele entra aqui para votação depois que ele passa para a comissão de legislação, que faz parte o Roberto, eu, o Herbert e o Adilson. E foi o que eu falei lá dentro com o Herbert. Hoje o que veio para a gente votar foi isso. Infelizmente, sabendo que o nosso prazo é curto, talvez não tenha nem prazo de voltar com ele, para ele voltar, né, para a gente corrigir, tentar corrigir mais ainda, que eu já fui lá, já tentei conversar já conversei com o prefeito, com o advogado e tudo, e realmente o que ele falou que pode ser passado hoje é isso. Podendo haver gratificação, lembrando, podendo haver, em forma de valor ou folga. Essa parte cabe a gente cobrar. Concorda comigo? Que a gente vai ter esse direito de cobrar. Agora, se eu não votasse a favor dele hoje, talvez ficaria da mesma forma que se encontrava. Hoje é pouco, mas o valor em percentual, acho que chega aos 12%. A sala obrigatoriamente tem uma sala adequada, mas vai ter com computador, com mesa. É obrigação sim, mas vai ter, né? E se não tinha, porque era erro, mas vai ter. E não teria como eu votar diferente. Se eu votasse contra, acho que eu estaria votando contra vocês. E uma boa noite. Vereador Juliano. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Boa noite, meus colegas aqui da mesa, servidores da Câmara, prestadores de serviço, nosso público aqui que nos assiste presencialmente, ao público que nos assiste através das nossas redes sociais. Hoje com pauta, né, um projeto de grande valia aqui para o nosso município. A gente sabe como que é o trabalho exaustivo de vocês, o quanto vocês, infelizmente, são desmerecidas pelo trabalho que faz, né? Então, eu aqui, olhando, reverendo aqui os prazos, tive conversando com o vereador presidente, né? Para a gente estar aqui olhando, porque no que a gente quer é assim, como falei aqui antes da reunião, a gente está tendo projetos importantes aqui que há muito tempo a gente não consegue estar tendo esses avanços e a gente não pode perder esses prazos para que a gente possa concretizar e graças a Deus a gente está tendo boa aí, vamos falar, nós que eu falo, gente, executivo com legislativo tendo essa parceria bacana de ouvir. Né? Hoje aqui o presidente faz um bom intercâmbio lá junto com o executivo, que é o que a gente precisa para a nossa comunidade. Então, assim, a gente está dando grandes passos aqui dentro do município através da legislatura e tirando, né, vamos falar assim, esses vilões que eles colocavam que os vereadores são, que na verdade nós somos aqui parceiros da comunidade e fazemos o que tem que ser feito de acordo com a lei. Então, estava mostrando para o senhor presidente que aqui a gente ainda está no prazo. Eu acho assim, igualzinho eu falei com vocês, eu volto, eu acho que a gente tem que ter a sensatez aqui no ato, porque não adianta a gente querer acelerar o processo para chegar no propósito. A gente tem todo um caminho, vocês esperaram tanto, né, por essa adequação, não foi vocês, foi o próprio Ministério Público que pediu para que o Executivo fizesse as adequações ao que faz jus ao que vocês, porque a gente está vendo aí no município, ninguém está querendo pegar esse cargo, ninguém. Um salário mínimo para tanta dor de cabeça e como que vocês trabalham, porque muita gente acha que vocês só, desculpa a palavra, mas enche, né, você sabe o quê? E na verdade a gente sabe que não é assim. Né? A gente tem o ECA aí para cumprir, vocês trabalham dia, noite, né? Igualzinho foi falado aqui, vocês estavam em plantão, hoje de manhã vocês já têm que estar aí. Então,
colocando a equipe do prefeito, analisando, olhando, verificando, comparando os prazos. A gente ainda está dentro do prazo, a gente não vai. Eu acho que assim, seria assim, ruim se a gente precipitar esse processo desse propósito que vocês têm. Então, a gente estava vendo, a gente está dentro do prazo aqui, mesmo sendo a próxima reunião em setembro, né, que a gente ainda está dentro do prazo. Então, presidente, gostaria de pedir ao senhor vista, por favor, para a próxima reunião, para que a gente possa, e que vocês, né, junto, igualzinho o Rodrigo se disponibilizou também, de estar voltando lá, estar vendo junto à administração, vocês que têm aí, né, e ser mais sensatos, né. Quando eu falo vocês, né, eles que são da base do prefeito, eu acho que assim, é mais fácil para que eles façam. Nós, muitas vezes, da oposição, nós é tido como vilão, e na verdade não é isso. A gente está aqui para ser sensato a vocês, a colaborar com o nosso povo. Então, sim, peço a vocês, o Rodrigo, que é presidente da comissão, viu, Rodrigo? O Rosenberg, eu tenho certeza que vocês vão aí estar voltando e vendo. Já que está aqui, vamos adequar de acordo, ouvir vocês. Nós precisamos de ouvir, sabe, pessoal? Eu acho que assim, a gente está muito mecânico, né? A gente, muitas vezes, na ânsia de querer acertar, a gente acaba errando. Então, assim, a minha preocupação é prazo. A gente viu, a gente está no prazo, vocês podem ficar tranquilos, vocês esperaram até agora. Muitas vezes, pôr o pé no freio agora, vai chegar com segurança aonde que a gente quer. Presidente. Com todo respeito aí à visão da vereadora, com todo respeito à comissão, com mais respeito ainda às pessoas que trabalham no conselho, sugiro, Juliana, que a gente faça aí um grupo de tantos vereadores, 3, para também todo mundo, cada hora um fala uma coisa, e vocês sugiram de vocês lá, a gente marca uma reunião com o prefeito, e eu vou te conceder da vista, e nessa vista, pode ser que venha o mês que vem, mas venha retroagindo ao mês de agosto, também para que elas não perdessem. Se mudar alguma coisa, beleza. Se não mudar, todo jeito não perde, que já está aqui ganho. Tá joia? Pode ser? Se ele vem em setembro, pode retroagir em agosto. Né? Normal, igual todo funciona com os outros. Eu entendo desse jeito. Mas, senhor presidente, primeiramente agradecer pela vista. Não vou falar com vocês no retroagir, que eu acho que assim, se vocês tiverem um ganho futuramente, eu acho que assim, a gente tem candidato aí para retomar novamente, né? Daqui a pouco tem novas eleições, a gente sabe que passa assim, né, por cima da cabeça, mas que fala assim, que vocês garantam que seja direito para vocês. Se é certo ou errado, eu não sei. Eu penso que assim, a gente precisa de tentar fazer o mais certo possível, porque errar de todo jeito a gente já erra, mas que a gente possa errar menos. Eu acho bacana, senhor presidente, né, essa comunicação e essa facilitação que a gente tem desse diálogo, eu acho que a gente precisa de ter mais, né? Então, assim, eu agradeço demais a conta pela atenção e principalmente pelo respeito, não só por mim, mas também por essa classe que a gente sabe que merece. Muito obrigada. Coloca a câmera aqui à disposição, vocês podem marcar o dia que vocês quiserem, eles vão montar a comissão aqui, mesmo quando tiver. Os que estiverem aqui são vereadores, igual eu, de confiança, e junto com o prefeito e junto com vocês. Tá joia? Submeto o segundo projeto à votação, que é o projeto de lei número 22 de 2025. O projeto de lei 22 de 2025 institui a Ouvidoria Geral do município de Santana dos Montes e dá outras providências. Parecer da comissão. Relatório. O projeto de lei 22 de 2025 vem a esta comissão para parecer da sua constitucionalidade, legalidade e justicidade dos termos regimentais. Fundamentação. Após verificação da legalidade do referido projeto de lei, a comissão opina pela legalidade do mesmo e, consequentemente, sua tramitação. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa, nem quanto ao mérito do projeto, impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação regimental
do referido projeto. Sala das comissões, em 18 de agosto de 2025, Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Leandro Antônio Pinto, Herbert Deodato de Oliveira, Ronaldo Magno de Carvalho, Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho e Henrique Barbosa dos Santos. É discussão. Vereador Juliano. Presidente, rapidinho aqui, a respeito da ouvidoria, né? Provavelmente, aqui na casa tem até que nós regulamentamos essa parte, e é uma parte que o Ministério Público vem cobrando muito das prefeituras, e super, vamos falar assim, isso que a gente fala aqui, né? Nós precisamos estar ouvindo o nosso povo, não somente nas eleições, mas sim os 4 anos. E a ouvidoria tem essa aproximação, né? Muitas vezes aqui, o munícipe ele tem aquele medo de ir até a prefeitura para estar fazendo, e com um canal desse consegue-se, né, aproximar cada vez mais do executivo. Então, assim, mais uma bola dentro aí do executivo, e com certeza tem a total aprovação, porque em 2023 nós implantamos aqui na casa, e é um órgão que a gente precisa sim que funcione da melhor maneira possível, porque os nossos munícipes com certeza vão ser bem assistidos nessa parte aí. Muito obrigada. Mais alguém? Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto o terceiro projeto à votação, que é o projeto de lei número 23 de 2025. O projeto de lei 23 de 2025 dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Agricultura, CMA, e do Fundo Municipal de Agricultura, FMA, no município de Santana dos Montes, e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. O projeto de lei 23 vem a esta comissão para parecer acerca de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos termos regimentais. Fundamentação. Ante o exposto, a proposta se afigura revestida das condições de legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa nem quanto ao mérito do projeto impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação. Sala das comissões, 18 de agosto de 2025. Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Herbert Deodato de Oliveira e Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. É discussão. Alguém? Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto para votação o quarto projeto, que é o projeto de lei complementar número 4 de 2025. Projeto de lei complementar 4 de 2025 dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais de Santana dos Montes e da outras providências. Parecer conjunto da comissão. Relatório. O projeto de lei complementar número 4 de 2025 é esta comissão para parecer acerca de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade nos termos regimentais. Fundamentação. Após verificação da legalidade do referido projeto de lei complementar, a comissão opina pela legalidade do mesmo e, consequentemente, sua tramitação. Conclusão. Diante do exposto, não há quanto à iniciativa nem quanto ao mérito do projeto de resolução impedimentos de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação do referido projeto. Sala das comissões, 2 de agosto de 2025, Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Leandro Antônio Pinto, Herbert Deodato de Oliveira, Ronaldo Magno de Carvalho, Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho e Henrique Barbosa dos Santos.
Em discussão. Juliana? Então, senhor presidente, como eu falei aqui, né, hoje tivemos aqui o engenheiro que veio aqui explanar para a gente sobre a insalubridade dos servidores. A gente sabe que como que a gente esperava esse projeto. Infelizmente, como a gente disse, não vai conseguir agradar a todos, mas é um grande passo que o município deu. A gente tem projetos aqui que a gente aguardava há tanto tempo e agora a gente está conseguindo, pelo menos, começar a dar os primeiros passos. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue sair do lugar, né? Porque não adianta a gente ficar rodeando e não fazer nada, né? Agradar todo mundo, infelizmente, a gente não vai conseguir, nem nosso Criador conseguiu, quem será nós para conseguir? Mas, mais uma vez, eu parabenizo aí, a doutora Patrícia esteve aqui conosco hoje, fazendo a explanação também dos cargos, de como vai ser feito, e é o primeiro passo que está sendo colocado aí. Tem algumas adequações que vão vir também, que se faz necessário, mas é um grande avanço aí. O pessoal já passou do concurso aí há mais tempo, sabe como que foi cobrado. Há vários prefeitos aqui, infelizmente, nenhum deles deram atenção, e a Luísa está dando aí um passo importante para nosso município. A gente sabe que não é fácil de forma alguma, é fácil a gente cobrar aqui, é fácil a gente falar, mas esses passos que a gente tem dado pode ser pequeno, mas é de grande valia. Quem vai fazer, né, realmente jus, infelizmente a gente não queria que fizesse jus no bom sentido, vão falar, não o financeiro, mas quando a gente fala em saúde, a gente sabe, é alguma coisa que coloca em risco a sua saúde, né? Que não tivesse a oportunidade, não falo somente sobre o valor, mas sim sobre o insalubre, porque é muito complicado. A gente sabe a diversidade que tem aí no município. Então, assim, parabenizo aí a administração nesse passo. Sei que é difícil, a gente está, vamos dizer assim, a gente está concordando, né, com tudo, mas eu acho que, assim, pelo menos saiu do lugar. E a gente, lógico, o que não for estar adequando, a gente está aqui fazendo o nosso papel, nossa obrigação, que é cobrar. E assim, presidente, eu acho que a gente tinha que pedir até mesmo intertício desse projeto, porque é uma coisa que tem aí para adequar, e não vai ser do dia para a noite, né? Vamos falar assim, que vai ser colocado aí, e o mês que vem já vem no pagamento de vocês, porque tem todo um estudo ainda para ser feito. Então, ou seja, são passos que ainda tem, e fica todo mundo, né? E fica todo mundo, vamos dizer assim, apreensivo em quem que vai poder, quem que não vai, mas tenho certeza. O engenheiro dele aqui, o Luciano, muito atencioso, explicou para a gente cada detalhe, e é isso aí. Obrigado, presidente, pela oportunidade mais uma vez. Herbert. Bem, é com muita satisfação que pelo menos para mim, eu voto esse projeto hoje. Foi muita luta. Quando eu entrei aqui, no meu primeiro mandato, a gente estava em pandemia. A gente via a situação do pessoal da saúde, tá? O pessoal que faz a coleta do lixo, aquele pessoal que trabalhava na linha de frente devido à pandemia, e também outras categorias que poderiam também ser contempladas, mas a gente sabia ali, né, o tão era importante a saúde. Então, em 2023, se eu não me engano, 2024, eu entrei com uma indicação aqui. Ela ficou muito bem elaborada, na época o Dr. Caio estava aqui. O pessoal achou até que era um projeto, mas um projeto desse tipo, o vereador não pode entrar, porque aumenta as despesas do município. Então, na época tinha gente achando que já o projeto foi votado. Não, ele teve, igual foi agora, foi mandado pelo Executivo, tem que ser encaminhado exclusivo do Executivo, foi encaminhado. A gente sabe que já é
muitas categorias estão sendo contempladas, graças a Deus, boa parte. A gente sabe que está ficando também algumas para trás. A gente sabe, hoje o técnico de segurança esteve aqui, ele esteve aqui, passou para a gente por que pôs alguns, outros não. Eu citei para ele vários exemplos que a gente tem nos serviços gerais, que foi feito tudo no mesmo, a mesma prova, foi feito para toda a prefeitura, foi feito serviços gerais. Alguns estão sendo usados na saúde, outros na educação, outros em outras áreas, inclusive, né, tem lá no CRAS. Então, assim, sobre motorista, a gente falou, teve outro vereador que abordou a situação dos operador de máquina, os operadores, no caso. Sobre alguns da saúde que não foram contemplados. Então, assim, a gente tem toda uma tabela de risco aqui. A qualquer momento, pode ser revisto se a pessoa foi exposta de maneira diferente. Mas, né, eu entendo que as categorias que se sentir prejudicadas também tem que, né, manifestar, procurar administração, ver se há possibilidade, se não há, por quê. Mas, assim, eu entendo que, né, graças a Deus, muitos foram atingidos com essa insalubridade. Mas, né, a gente entende a situação de quem está aí correndo atrás pelo seu direito também. E se depender aqui da Câmara, né, eu acho que, como o Rosenberg já falou aí, a gente não está disposto, a gente está sempre disposto a ouvir, não só o servidor, mas qualquer pessoa que se sentir lesada. Então, assim, com prazer mesmo que a gente vota isso, só com essa pequena situação aí de algumas pessoas que a gente acha que poderia ser contempladas, mas como foi dito aqui hoje, isso alguns ainda vai ser revisto e vão entrar aqui também nessa contemplação. Rodrigo. Dando seguimento a esse projeto, eu já tinha deixado meu voto desde aquela última reunião em que foi abordado sobre esse projeto aqui, e, como o vereador acabou de falar, a gente acabou discutindo aqui desde as 4h30 da tarde com o Luciano. E a doutora Patrícia gentilmente apareceu aqui para poder ajudar a gente a esclarecer a situação, e tem muitas dúvidas sim ainda. A gente não sabe quais são as pessoas exatamente, quais são as áreas, muitas delas sabemos que vai ser atingida, e tem algumas áreas que a gente ainda tem a dúvida sobre justamente o operador de máquina. Ele esclareceu aqui até para a gente, inclusive eu tenho fotos sobre o gráfico que ele passou para a gente aqui, se alguém tiver dúvida a gente vai poder passar, e ele também deixou até o contato dele, se caso alguém tiver uma dúvida e se sentir lesado, pode me procurar que eu vou passar o contato dele, que ele esclarece da melhor forma. Roberto. Em relação a esse projeto de lei, eu usei o mesmo raciocínio que eu usei para ter posição favorável em relação ao conselho tutelar. Eu acho que é um ganho e o projeto não está perfeito, a gente sabe que tem mudanças, mas o meu raciocínio é o mesmo. Então, eu sou a favor do projeto, porque ele traz um ganho. Preciso de correção? Preciso. Mas eu acho que é hora de consolidar esse ganho. Em relação à questão mais técnica do projeto, eu vejo que não pode criar expectativa de quando as pessoas vão receber esse dinheiro, porque isso não depende de nós. Há alguns procedimentos administrativos que têm que ser feitos para implementar essas normas. A lei é uma lei autorizativa, mas tem inúmeros procedimentos ainda internos para poder determinar quem vai receber. O laudo que foi nos apresentado aqui está pronto lá na Prefeitura desde outubro de 2023, eu acho importante colocar isso.
Eu não sei se a motivação foi política de não ter apresentado isso aqui antes. Inclusive, o laudo já está defasado em relação ao que o cenário de hoje. Mas, ainda assim, eu vou votar a favor, usando o mesmo raciocínio daquele outro projeto de lei que foi pedido visto. Em relação a essas discussões aqui, às vezes, quem vai ser afetado pelo projeto de lei não procura o vereador para se colocar. Então, às vezes, a pessoa que está lá no dia a dia tem alguma sugestão para o vereador, mas a gente não adivinha ainda. E me parece até que não é muito legal ficar adivinhando. Mas precisa das pessoas procurarem os vereadores e se posicionarem. Mas procurar os vereadores. Porque aqui não é um vereador só que vota, ou 2 vereadores, ou 3 vereadores, são 9 vereadores. Então, quem quer ter mais sucesso na aprovação do projeto, ou adequação do projeto, deve conversar com o maior número de vereadores possível. Porque isso facilita o entendimento aqui para nós. Eu acho, inclusive, essa discussão sobre a insalubridade, se ela for redirecionada apenas ao dinheiro, ao coleguismo político, ou à gratificação com o uso político, vai ficar um projeto sem sentido. Porque a intenção do projeto é proteger a saúde do trabalhador. Então, se a gente for discutir só dinheiro, é muito pobre isso. Então, eu vejo assim que é um ganho, sem dúvida é um ganho. Eu espero que a administração não faça uso político desse ganho, né, que as pessoas vão ter do salário, parece que o projeto é só para ter ganho de salário, e, na verdade, o objetivo maior é proteger a saúde do trabalhador e forçar o empregador, município de Santana dos Montes, a ter mais zelo com a saúde dos trabalhadores. Essa é a ideia. Não é só o dinheiro. Inclusive, quando for implementar isso, pode haver, inclusive, variação. Pode, às vezes, haver cessação do benefício, porque se a condição de trabalho mudar, muda também a percepção. Pode diminuir, por exemplo, o valor, pode aumentar o valor se o risco aumentar. Então, essa análise tem que ser criteriosa. Eu espero que não se faça uso político disso, como a gente, infelizmente, já tem visto, principalmente no mandato anterior, o uso de gratificação sem motivo nenhum, a não ser político ou familiar. Aí ganha família do prefeito, não sei o quê, isso está errado. Está errado. Então, assim, a ideia é fazer uma coisa justa. A Câmara está aqui à disposição, como sempre, não se furta a fazer nenhuma discussão. Mas eu espero, sinceramente, que esse projeto aprovado hoje entre de maneira isonômica e justa para todo mundo. Muito obrigado. Mais alguém? Vou só terminar aqui, que a maioria dos vereadores já falaram. Quando a impertista não precisa, porque depois que a gente mudou no regimento interno, é uma votação só, aí não vai precisar. Mas bacana para lembrar. E só falando, a Renata está aqui, eu recebi a ligação da Renata e do Dersim do Dentro. Alguma coisa eu respondi, do que a doutora Patrícia tinha me passado, e aí as coisas que vocês me passaram hoje foram perguntadas por Luciano, que veio aqui e respondeu, então deixou o telefone dele aí para qualquer eventualidade, de qualquer dúvida, para sanar qualquer dúvida, mas a lei que tem no LTCAT é a lei que eles vão pôr, que tem que ser obedecida no município. Então, infelizmente, tem coisa na área da educação
eu acho que não abrangeu quase nada, ou nada, na verdade, né? Não me lembro direito, mas acho que nada. Educação nada. Por causa do risco iminente, como o Roberto falou ali, como a Juliana falou, o Herbert falou, mas eles vão voltar, vão fazer umas missões em algumas áreas que ficou faltando na saúde. E, assim, uns ganharam, outros não ganharam, mas, assim, graças a Deus que saiu, eu agradeço a administração 2025, 2028, porque acho que todo prefeito que entrou aqui sonhou para fazer isso. Infelizmente, não teve coragem de fazer. Tomara que não conseguiu fazer para todo mundo agora, mas que seja alguma outra coisa, não que seja a insalubridade, alguma outra coisa que abrange as outras áreas, para que todo mundo saia aí vitorioso, né, como se diz no caso. Tá bom? Muito obrigado aí. Projeto em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Submeto o quinto projeto à votação, que é o projeto de lei número 24 de 2025. Projeto de lei 24 de 2025 altera a redação dos incisos 1 e 2, artigo 3º da Lei 270 de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. Projeto de lei número 24 vem a esta comissão para parecer acerca da sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Fundamentação. Ante o exposto, a proposta figura revestida das condições de legalidade e constitucionalidade. Conclusão. Diante do exposto, não há contra a iniciativa nem contra o mérito do projeto, impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica para a tramitação regimental do presente projeto. Sala das Comissões, 18 de agosto de 2025, Adilson Geraldo Barbosa Dutra, Herbert Deodato de Oliveira e Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. Discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós vamos para as indicações. Temos 3 indicações. Solicito a leitura da primeira indicação. Indicação número 37 de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve solicita a vossa habitação regimental que seja encaminhado ao seu prefeito a seguinte indicação: que o seu prefeito providencie junto ao setor competente a possibilidade de instalação de 2 postes de iluminação pública nas ruas Ailton Gonçalves Ribeiro e Maria Alves Gonçalves, no bairro São Joaquim. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, subscrevo. Sala das Sessões, 2 de agosto de 2025, vereador Rosenberg Aparecido Teixeira. Discussão. Indicação é minha. Eu vou começar aqui, se depois alguém quiser pegar um gancho aí. Essas ruas são aquela que pega ali perto da Cadaluz, desce direto ali da Antônio, e a outra à direita, saindo ali pela casa do Ivan e saindo perto da casa da Juliana ali. Eu pus 2 postes, foi o que eles me falaram, o pessoal da rua me falou. Mas se for 2 ou 3 ou 4, que seja, olha a necessidade lá, viu, prefeito? Peça alguém para olhar, e a Câmara está aqui. Estou apontando o problema, mas também aponta a solução. A gente divide a despesa, tanto nessa rua como nas outras ruas que tem aqui, tem algumas outras indicações aqui que eu estava olhando. Pode pedir aí o pessoal da prefeitura para olhar, que a Câmara também está disposto, não só nessa rua, como nas outras ruas aqui, com os pedidos dos outros colegas meus aqui. Manda bem? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Solicito a leitura da segunda indicação. Indicação 38 de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve solicita, após tramitação regimental, que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: que o senhor prefeito providencie junto ao setor competente a possibilidade de construir pelo menos um banheiro público na Praça José Teodoro da Silva. A construção do banheiro público seria bastante útil tanto para os munícipes como para os turistas que visitam nossa cidade. O objetivo é proporcionar mais conforto e evitar que as pessoas precisem recorrer a estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos, especialmente trabalhadores, estudantes e idosos que aguardam o transporte coletivo por longos períodos. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, subscrevo. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2025, vereador Adilson Geraldo Barbosa Dutra. Em discussão. Adilson. Boa noite a todos, meus colegas da mesa, boa noite aos colegas presentes aqui na sala e boa noite àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Essa obra eu pediria ao senhor prefeito que olhasse com carinho para a gente e na Praça José Teodoro da Silva, ali em frente ao mercado da Cristina, em frente ao pátio da prefeitura, a gente vê o pessoal tendo uso assim frequente querendo usar o banheiro, igual, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, no pátio da prefeitura mesmo, né? Às vezes a pessoa, o viajante chega, está esperando um ônibus lá no ponto do ônibus, está esperando e dá vontade de usar o banheiro, tem que ir lá no pátio da prefeitura, usar o banheiro de lá, corre o risco de perder a condução, né? E às vezes o banheiro está ocupado, tem que estar esperando, então eu acho que seria muito louvável. E eu pediria um empenho ao prefeito para que olhasse para a gente com carinho. Desde já, muito obrigado. Herbert. Gostaria de parabenizar o vereador Adilson pela indicação e também lembrar o prefeito sobre uma emenda impositiva do vereador Doraci, que está vigente para esse ano. Me parece que ele passou toda a sua emenda, tirando o percentual da saúde, o restante foi para fazer esse banheiro público ali, naquela parte do pátio ali que tem fora do esquadro ali, que hoje praticamente ela não consegue utilizar ela para quase nada, para estacionamento de carro, essas coisas, porque ela é um cantinho ali. E ficaria ótimo esse banheiro público ali, o Adilson. E o vereador Doraci, ainda não foi iniciada a obra, passou uma emenda impositiva, me parece que o valor, uma vez que a prefeitura já tem ali o terreno, vai usar um cantinho ali, uma obra não é tão cara, me parece que ele passou R$25 mil. R$25 mil. Se o dinheiro não deu ou não daria, eu acho que essa emenda impositiva ela não foi retornada lá para o vereador para ele mudar essa emenda dele. Eu creio que não. Porque ela me parece que ela está lá para ser atendida ainda. Ela não teve nenhuma disposição para ser executada, não. Então, tem um prazo ainda, né? A gente tem ainda 3 meses e meio, mas a emenda impositiva é coisa séria, muito séria. Inclusive, através da emenda impositiva, você pode rejeitar as contas do prefeito anual. O valor é pequeno. Sim, o valor é pequeno. Mas o prefeito tem um prazo regimental lá de 120 dias para poder justificar o caso a não execução. Tem várias normas lá que ele pode justificar. E pedindo o ex-vereador, no caso, que não foi candidato, né, ele não conseguiu reeleger, mas no caso os vereadores que estão aqui presentes vão poder indicar 1% do orçamento, né, para o ano que vem. Então, assim, 1,2%. Então, o que acontece? Lá no ano que é o que aconteceu com o vereador Doraci,
ele indicou do ano passado para esse ano, para ser executada neste ano. Então, vai acontecer a mesma coisa com os vereadores que estão aqui, que vai indicar para o ano seguinte, após a eleição lá de, se eu não me engano, 2028. Então, o que acontece? Para ser executado em 2029. Então, tem essa emenda impositiva lá para ser feito esse banheiro público ali, viu, Adilson? Mas a sua indicação é muito boa e pertinente ali, porque a gente vê ali, como eu também sou funcionário, o Adilson deve ver isso ali, o pessoal descendo do ônibus, indo lá em um banheiro só, e inclusive é um banheiro unissex, então às vezes, né, tem uma filazinha ali para poder usar. Então, assim, essa demanda, ela é necessária mesmo, ela existe. Vereador Rodrigo. Não, só quero parabenizar o vereador Adilson, porque é de suma importância esse banheiro mesmo. A gente vê aí que é ponto de ônibus onde o pessoal desce. A gente sabe que quem viaja, principalmente quem assim, já está igual a minha idade, um pouco para frente, já tem essa necessidade de estar usando o banheiro. E principalmente para as senhoras que não têm essa liberdade de ir no banheiro do pátio da prefeitura. Né? É o ponto de escola onde você vê que os alunos esperam o ônibus da faculdade. É o lugar onde você passa andando, toda hora você vê gente aglomerada ali. Eu só queria dar os parabéns ao vereador. Mais alguém? Uma obra que já está aí com dinheiro na conta, né? E muito bem lembrada aí pelo Adilson. E vai ser de grande valia, não só para a população de Santana, como as pessoas que vêm para aqui para visitar, e chegar e encontrar um banheiro ali na praça pública, onde a maioria das vezes o pessoal passa o maior tempo. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a leitura da terceira indicação. Indicação 39 de 2025. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio do setor de obras, que sejam tomadas providências urgentes para a recuperação das ruas do bairro Liberdade. Justificativa. O presente pedido se fundamenta na necessidade de garantir a segurança e a mobilidade das pessoas que transitam na mesma, especialmente idosos que necessitam se deslocar diariamente e que, no momento, enfrentam dificuldades devido às más condições das ruas que estão tomadas de buracos. Diante disso, solicitamos que seja realizada a manutenção completa e duradoura, garantindo trafegabilidade, segurança e qualidade de vida aos moradores da região. Santana dos Montes, 18 de agosto de 2025, vereadora Juliana Nogueira Ribeiro. Discussão. Juliana. Então, presidente, está mais do que objetivo aí a minha indicação, né? A qual a gente sabe que teve lá condições de estar mexendo, né, na parte infraestrutural lá, que é esgoto, água, é fundamental, mas a gente passa lá, infelizmente, a gente sabe como que está o uso lá da massa asfáltica, né? Então, assim, o bairro ali é um bairro grande, é um bairro que transita, né, o pessoal que a gente sabe que eles gostam também, né, de fazer caminhadas lá. Então, assim, o que acontece? A gente está vendo lá grandes buracos que foram feitos manutenção e tem a necessidade de fazer, mas tem que se fazer também, né, essa manutenção naquele asfalto. A gente tem visto aí fazer vários locais aí asfaltados, tudo bacana, mas a gente precisa também de manter, né, aquilo que foi feito, aquilo que tem lá. Então a gente precisa de cuidar também dessas partes aí, principalmente lá onde que a gente sabe que tem essa condição, né, para fazer as caminhadas que o pessoal gosta tanto, né,
que seja à noite, seja pela manhã. Então é isso aí, senhor prefeito, eu espero que o senhor tão logo, né, consiga aí fazer os reparos que aquelas ruas ali necessitam, e o senhor sabe muito bem nos locais, né, que são vários lá, não são poucos, são vários, inclusive assim tem lugares que foi investido lá na infraestrutura, me parece, não sei, né, eles vai poder falar para mim, parece que foi de rede de esgoto, né, ali perto da casa da Adriana, foi rede de esgoto, água, então há necessidade desses reparos, não estou falando que não tem, mas há a necessidade também de colocar, né, essa massa asfáltica para que dê a mobilidade para esse pessoal para estar fazendo a caminhada. Obrigado, presidente, pela oportunidade mais uma vez. Mais alguém? Só pegando ali um gancho na indicação da Juliana, e pedir ao prefeito, pelo amor de Deus, já foi pedido aqui várias vezes por vários vereadores, e graças a Deus até hoje não aconteceu nada, e que não aconteça até que façam um quebra-mola ali, principalmente de frente à casa do Eli Pereira, um pouco para cima ali, e antes ali perto da casa da Lelena, porque ali é uma curva muito íngreme. Já aconteceu de matarem cachorro lá com um carro, com moto, já aconteceu de criança machucar com bicicleta. Então, assim, é Deus que está pondo a mão naquela rua e não deixando nada acontecer. Então, pelo amor de Deus, não custa nada fazer um quebra-mola, 3 quebra-molas na verdade, porque vai garantir a vida, né, das pessoas que moram aqui, das pessoas que vêm de fora. E outra coisa, esses quebra-molas sem pintar aí na rua, pelo amor de Deus, a lata de tinta é barata, que peça, não tiver o dinheiro aí, peça aqui na Câmara que a gente devolve. Porque não pode acontecer o que está acontecendo, o carro está passando de frente a casa dos outros. De noite as pessoas que não conhecem a cidade, quando vê, já bateu, já perdeu o motor do carro. Então, lá em Joselândia a gente vê, ficou tudo bacana, tudo pintadinho. Então, acho que uma lata de tinta, ou 2 ou 3, o que gastar aí, vale mais do que um motor de um carro, vale mais com um amigo de uma pessoa que possa cair de moto ou de bicicleta. E a gente está aqui disponível, a Câmara está aqui disponível, os 8 vereadores comigo. Tenho certeza que qualquer coisa que a Prefeitura precisar para qualquer tipo de obra, tendo a necessidade, a gente está aqui disponível para gastar, principalmente para cuidar dos nossos cidadãos. Então, espero que isso aconteça, viu, Luiz? Eu estou te cobrando e não demore para fazer, porque se acontecer qualquer coisa, por enquanto não foi registrado. Estou só pedindo aqui verbal. Mas se demorar, eu vou registrar, porque a culpa tem que ser de alguém. E tenho certeza que não vai ser nossa, que a gente não pode ficar com o olho fechado, não. Porque o pessoal vem cobrando isso há muito tempo. Muito obrigado. Pode falar, Edith. Sobre os quebra-mola, a pintura dos quebra-mola aí, Rosenberg, até eu tinha 2 indicações hoje para entrar na casa aqui, e eu acabei não entrando com elas porque a pauta estava extensa. Eu acabei agora, depois do almoço, ainda vou vacina, e cheguei aqui, até no momento, na sala ali, a Eliane também estava ocupada, e a gente tinha essas outras pautas para ser discutida aqui, que também ia ser votado hoje, mas uma delas é sobre a pintura desses quebra-mola. Lá em Joselândia ficou 10. Ficou bom demais. Inclusive, ali a saída para Itaverava, onde também não é asfalto, mas é calçamento. Hoje a gente tem os blocos que eles calçaram aquela rua lá. E pintaram lá também. Aquilo ajuda demais, aquela tinta refletiva. E ali, tanto lá no Liberdade, mas principalmente ali nessa rua que tem um fluxo muito grande de veículos, ali aquela rua do Rosário, a gente tem um acesso ali com 4 quebra-molas. Então, assim, pode ser que uma pessoa distraída, mas lá tem a placa. Sim, tem a placa, claro. Mas, às vezes, a pessoa que nunca veio na cidade, às vezes aquela pessoa que está preocupado, para onde que eu vou aqui em Santana, a primeira vez que vem, não sabe daquele quebra-mola ali, não vê o asfalto, quando o quebra-mola não está pintado, pode ser de dia, pode ser à noite, é difícil de ver o quebra-mola. Às vezes a pessoa assusta com o quebra-mola, pode estragar o carro, como foi dito pelo vereador Rosenberg, muito bem lembrado, mas também pode acontecer um acidente, a pessoa desviar daquele quebra-mola, assustar, igual um morador, Rosenberg, me pediu até para mim entrar com essa indicação, acho que não deve
né? Não devo entrar mais, uma vez que você também já falou isso aqui, vamos aguardar mais, porque igual você falou, a lata de tinta é barata. Um morador ali falou comigo que durante a noite carro raspando ali a noite toda, porque às vezes dá aquelas freadas porque esqueceu do quebra-mola ou porque não conhece o quebra-mola ali, uma vez que talvez está passando na nossa cidade aí só de passagem, não é morador aqui da nossa cidade. Então, como você disse, né, aquilo ali a gente sabe que a prefeitura tem a mão de obra e isso fica barato ali e ajuda demais a conta. Então, só gostaria de estar deixando esse meu esclarecimento aqui, que eu ia entrar com essa indicação hoje, não entrei, então assim, creio também que aquela faixa de divisão também da pista é importante, né, que vocês já fizeram, ficou muito bom, entendeu? Aquela faixa de divisão, porque hoje, aquele cruzamento ali, próximo ao cemitério, aquele outro cruzamento lá, às vezes a pessoa, né, invade um pouquinho a contramão, é ótimo se puder também pintar aquela faixa de divisão da pista, igual foi pintado em Joselândia. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo aqui. Que faça os dois serviços. E o dinheiro que a Câmara devolveu aí para fazer o asfalto aqui na Júlia Nogueira, que já licite, nós, já com a pintura dos quebra-molas e com essa divisão na pista aí. E também aquela que vai vir do cemitério, da casa do Roberto, até aqui em cima do céu. E que se estenda na outra até lá perto da casa da Marli. Do mais alguém? Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Continuando, temos 2 requerimentos. Solicito a leitura do primeiro requerimento. Então, tá bom, gente. Desculpa aí, tem mais uma indicação, que é a última, quando a gente dos requerimentos. Indicação número 40 de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores. O vereador que abaixo subscreve solicita a possibilitação regimental que seja encaminhada ao senhor prefeito a seguinte indicação. Que o senhor prefeito providencie junto ao setor competente a possibilidade de instalar postes com alimentação solar na rua Hilda Laureano de Souza, próximo à ponte, no bairro Liberdade, nessa cidade. A presente indicação tem por objetivo melhorar a segurança pública, mobilidade urbana e o bem-estar dos moradores e transeuntes da região. A ausência de iluminação adequada nesse local tem gerado insegurança. A escolha por poste com alimentação solar apresenta diversas vantagens, dentre elas, autonomia em locais sem poste com rede elétrica pública disponível, que é o caso deste trecho. Diante do exposto, solicitamos a atenção do Executivo Municipal para que viabilize a implementação desta melhoria que beneficiará diretamente a comunidade. Na certeza de contar com a compreensão e pronto atendimento da presente indicação, subscrevo, Sala das Sessões, 18 de agosto de 2025, o vereador Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. Em discussão, vereador Rodrigo. Esse poste, ali próximo à ponte, eu sugeri que fosse feita uma iluminação solar, por conta que a rede ela vem até de frente à casa da Maria ali, encostado, e o outro poste que vem pela rua de baixo só vem até a casa do Adair ali. Então todo aquele trecho acaba que fica no escuro. E do lado de cima é um lote assim, meia ladeira lá, e acaba ficando muito sujo, que nem tem capim, essas coisas. E de vez em quando acontece de descer cobra lá, essas coisas. Do outro lado é o rio, que a gente sabe também que acaba acontecendo de passar. E no escuro fica ruim o pessoal caminhar. É uma rua fácil de transitar, mas no escuro, que nem tem a dona Conceição que sempre vai na aula de viola, o Daí está sempre passando ali também, tem essa preocupação, além dos outros moradores. E aproveitando a oportunidade, eu queria falar para o senhor prefeito, eu pedi para olhar lá, que do lado de cima daquele barranco tem 2 árvores secas, inclusive eles já tombaram um pouco para baixo.
e corre risco de um eventual vento ou uma chuva forte, ou talvez um improvável que Deus permite que não um fogo ali, acaba de acontecer dela cair na rede que fica do lado de baixo. E também tem uma árvore que a gente conhece por nome de sapatim. Nesses últimos fogos que passou lá, ele roeu bastante o pé dela. Ela está praticamente na casca e ela está muito alta, então acho que precisaria de dar uma olhada lá, talvez fosse recomendado fazer a remoção de ambas lá. Mais alguém? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Continuando, temos 2 requerimentos. Solicito a leitura do primeiro requerimento. Requerimento número 9/2024. A vereadora, com assento nesta Casa Legislativa, com base na Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação, vem requerer que seja encaminhada a esta Casa Legislativa o calendário com a programação dos cursos ofertados pelo CRAS. Justificativa. Os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, são unidades públicas da Política de Assistência Social responsáveis pela organização e oferta de serviços da proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. 2. Entre os serviços e programas oferecidos pelo CRAS, incluem-se atividades e cursos que visam promover a convivência familiar e comunitária, a inclusão produtiva e o desenvolvimento de autonomias, sendo de grande relevância para a população local, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade. 3. O acesso facilitado e transparente às informações sobre tais cursos, incluindo seus calendários, conteúdos e critérios de participação, é essencial para que os cidadãos possam planejar sua participação e usufruir plenamente dos benefícios oferecidos. 4. A disponibilização de um calendário unificado e atualizado contribui para a máxima eficácia da política pública, facilitando a divulgação e o alcance dos programas a um número maior de munícipes. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2025, vereadora Juliana Nogueira Ribeiro. Em discussão, vereadora Juliana. Então, senhor presidente, resumindo aí, o meu requerimento, o que acontece? A gente já viu grandes eventos, sendo aí, vindo da secretaria aí, e o que acontece? A gente está vendo que esses cursos estão parados, e o pessoal gosta, tem aí o do biscuit, tinha também o pessoal da corte e costura, tinha pintura, tinha vários cursos, e que assim, o pessoal da melhor idade, eles, para falar a verdade, eu acho que até fundaram um outro grupo, porque infelizmente o grupo que tinha se perdeu, e esses que eram atrativos que tinha dentro da secretaria, simplesmente pararam. Então, assim, eu gostaria, porque a gente sabe que tem as licitações, tem esses cursos que elas gostam de fazer, a gente sabe que tem os encontros aí da segunda, mas se perdeu, esses cursos aí, não só para a melhor idade, tinha também curso para as crianças, para jovens, e era bacana, toda essa tramitação aí deles, aqui dentro da secretaria, e a gente perdeu um pouco, dessa movimentação que se tinha. Então, assim, eu acho que é importante ter esse calendário para que até mesmo que elas possam se programar, que as famílias possam se programar, é um extra que se tem dentro do município que tem muito valia, Hoje, vamos falar assim, hoje a saúde mental, a gente precisa muito de estar trabalhando, e ali é o lugar certo para estar trabalhando, para estar junto com essas pessoas, Então, assim, eu gostaria
que o pessoal aí da assistência social, juntamente com o prefeito, que me desse aí uma posição, por que esses cursos estão parados, se é falta de verbo, o que está acontecendo, é falta de motivação, porque eles gostam, e na verdade faz toda a diferença, não só aqui em Sobra Santana, Joselândia, Boa Esperança, a gente sabe, né, eles gostam tanto desses movimentos, então eu não vejo por que ficar parado esses cursos, essas movimentações que atingem tantas pessoas, né, e agora tanto quanto falando sobre essa saúde mental, então a gente precisa, né, eu não sei aí quais as ações que estão sendo feitas, então eu gostaria de um esclarecimento e nada melhor que pedir oficialmente, através do que eu tenho, né, de direito aqui, que é o requerimento, para que eu possa falar para os demais que estão vindo, né, me procurar, e eu acho que assim, não pode deixar, foi tão difícil estar construindo, a gente vê aí outros municípios com tantas ações bacanas, né, então assim, agora vem aí também o mês de setembro, né, que tem tanta coisa para ser trabalhada, então assim, se tem essa necessidade, né, de estar resgatando esses movimentos aí, principalmente social, e a secretaria está aí, eu tenho certeza que tem gente competente lá para que possa resgatar novamente, colocar para esses grupos funcionar novamente. Então, é esse esclarecimento, esse calendário, esse planejamento que eu estou pedindo dessa indicação minha. E é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Mais alguém? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicita a leitura do segundo e último requerimento. Requerimento número 10 de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve requer, após ouvida a casa, que o senhor que seja oficiado ao chefe do Executivo Municipal, bem como à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, solicitando as seguintes informações. 1. Se existe plano de contingência da Defesa Civil vigente no município. 2. Em caso positivo, que seja encaminhada a cópia do referido plano a esta Casa Legislativa. 3. Caso não exista, que sejam informadas as providências que estão sendo tomadas para sua elaboração e implementação. Justifica-se o presente requerimento diante da importância da atuação preventiva e coordenada da Defesa Civil em situações de emergência, como enchentes, deslizamentos, secas, incêndios, entre outros desastres naturais ou provocados, visando a segurança e o bem-estar da população. Sala das Sessões, 18 de abril de 2025, vereador Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho. Em discussão, vereador Rodrigo. Eu queria saber, foi pedido esse requerimento para a coordenadora da Defesa Civil da Juscelino, por conta esse ano eu acredito que a gente vai passar sem esses fogos, essa quantidade de incêndio que teve o ano passado aqui, que não foi poucos, mas a preocupação maior acaba sendo com a tão esperada chuva. A gente espera ter a necessidade dela e ela é muito bem-vinda, mas sabemos que quando ela vem com excesso acaba sendo um pouco desastroso para a população, principalmente para algumas casas no bairro Liberdade, que no ano passado acabou passando um pouco de sufoco, pois as chuvas foram muito intensas e assim acabou desbarrancando muito próximo às casas. Então eu queria saber o que foi feito e o que está sendo feito para a gente estar podendo passar para essas pessoas que moram nesses pontos mais de riscos aí. Mais alguém? Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Palavra está franca, vereadora Juliana. Então, senhor presidente, vou ser bem breve aqui na palavra franca, né, a respeito aí do Conselho Municipal, né, que foi criado hoje. Passou-se aí rapidinho, mas é de suma importância, né, esse conselho ser criado, a qual também tem aí o do esporte, que tem as secretarias aí, as que foram criadas, tem essa necessidade de estar criando devidamente para estar vindo o recurso, né, então essas pastas têm essa necessidade. Então, assim, é bom também, né, igualzinho hoje nós tivemos aqui a presença do novo secretário de saúde nos apresentando, dando a abertura aqui para que a gente conversasse. Então é importante, me parece que agora já tem aí o novo secretário também, que assumiu a pasta de agricultura. Então, assim, é bom que venha aqui, tá dando, né, esse bate-papo com a gente, ao qual a gente sempre fala, né, que muitas vezes a gente é pintado com o vereador, que são os vilões do município, e quando vem aqui vê que realmente o nosso trabalho não é esse, mas sim fazer jus da lei, de fazer cumprir a lei, de fazer o melhor para a nossa comunidade. Então, quando se vem aqui, vê que o que é pintado lá fora é muito diferente do nosso trabalho aqui. Nós somos sérios, indiferentemente de qual lado político, a gente está aqui para fazer o melhor para a comunidade. Porque é muito fácil lá fora falar e pintar o vereador de como é. Diferentemente do lado político, cada um aqui tem um trabalho que é sério, honesto, cada um trabalha da sua forma, cada um tem a sua forma de trabalhar e prestar um serviço à comunidade, porque difícil é entrar aqui, mais difícil ainda é permanecer. Então, aqui a gente tem o nosso trabalho, ao qual a gente cumpre, e vocês veem, quem tem acompanhado nós, sabe como que é difícil as decisões para ser tomadas. Muitas vezes tem que se voltar atrás, tem que repensar. Então, assim, tá leve, viu, presidente? Na oportunidade, gostaria de parabenizar o senhor, está leve poder trabalhar dessa forma com o senhor, viu? A gente ter essa abertura de poder conversar com vocês, de ter, assim, pelo menos ouvir, não só a criticar, mas para que a gente possa estar aí cobrando, orientando, e isso é muito bom, porque quem sai ganhando é a nossa comunidade, né? Então, assim, está sendo leve, está sendo fácil trabalhar dessa forma, porque muitas vezes nós somos pintados como vilões lá fora e, na verdade, nós não somos isso. Nós damos rédea ao nosso município e, na verdade, a gente está aqui para andar junto, mas a partir do momento que se dá essa possibilidade para que a gente possa fazer o melhor para a nossa comunidade, e hoje a gente tem aí, né, essa abertura. Então, o João Vitor esteve aqui, espero que os demais secretários também, que tenham essa parceria com a Câmara Municipal, porque é aqui que a gente dá as rédeas, aqui que a gente tem a possibilidade de falar e falar com segurança, e quando a gente não tem, né, a total, vamos falar assim, convicção do que realmente a gente tem que fazer, a gente tem que pôr o pé no freio, esperar, e hoje o senhor foi muito sensato a respeito aí, né, do projeto que a gente tem aqui, e é isso que a gente precisa, porque quem sai ganhando é a nossa comunidade. Dentro mais, gostaria aqui, pegar um gancho aqui, o vereador Rodrigo colocou aqui a respeito da defesa civil, viu, senhor vereador? É muito importante quando se fala aí nessa prevenção, né? Quando se tem, a gente já teve aqui enchentes, parabenizar a administração aí, porque nunca foi passado, não sei se vocês vão localizar aqui junto comigo, a respeito do rio aqui, né, ir até a Ponte da Limeira. Hoje em dia eles passaram da Ponte da Limeira, fez um trabalho bacana ali, né, ali para que adentro, ali afora, não só de um lado, mas dos dois lados. Então, assim, me parece que como ele chama lá, o operador, o Ivan. Nossa, parabéns, viu, Ivan, pelo seu trabalho aí. Está muito bacana, fazendo as aberturas, e é isso aí que o município precisa mesmo. Então, assim, quando você tem essa visão de planejamento e nessa contenção, em vez de evitar o problema, né? Então, realmente aí a Defesa Civil está trabalhando juntamente aí, junto com a obra, para que lá na frente a gente possa evitar
vários problemas que a gente sabe que nós já tivemos aqui no município. Então, é importante essa visão desse planejamento. Desde quando eu entrei aqui, há 16 anos atrás, eu sempre falava, a maioria dos prefeitos, e o que a gente precisa é de planejamento, que infelizmente vários gestores não têm. Secretaria não tem, gestores não têm, e há a necessidade de se planejar, né? Então, para se chegar a um propósito, tem que ter um processo, e muitas vezes o processo no meio do caminho, você tem que refazer ele, direcionar ele novamente. Então, é muito importante que se tenha um planejamento para saber aonde que quer fazer, o que tem que se fazer. Então, é necessidade, né? Presidente, eu não tive oportunidade, aqui na verdade não é oportunidade, não tive tempo, porque foi muito corrido essa tarde, mas foi assim de grande valia, mas eu ia fazer mais uma indicação, que a respeito da sinalização, a Câmara aqui teve, aí destinou uma verba para estar fazendo o calçamento ali em Boa Esperança, né? A qual a gente sabe que está ficando muito bom aquele calçamento, mas precisa de uma sinalização, sabe, presidente? Porque muitas vezes as pessoas chegam ali, igualzinho esse final de semana, teve alguns feitos, né, que me relataram lá que eles chegaram e não tinha sinalizado para onde que vai, né, o pessoal. Então precisa de uma sinalização, né, para que eles consigam, igualzinho a gente tem lá o pesqueiro do Vantuíri, então assim, o pessoal fica meio perdido, né? Eles chegam lá e não sabem onde que são esses desvios, então assim, não tem esse emplacamento, né? Então assim, pedir, né, o pessoal de obra aí, tá ficando tão bom lá, mas não tem como passar, até me parece que teve um acidente de uma moto que tentou passar lá. Então, assim, há necessidade, né? Está ficando um serviço tão bom, mas há necessidade de estar sinalizando para onde que vai passar, onde que é esse desvio, né? Porque, assim, esse final de semana teve gente que voltou porque não sabia para que lado que ia, né? Então, gostaria de estar fazendo aí esse pedido aí, o pessoal da Secretaria de Obra aí, para que desse uma olhadinha, né? Porque está ficando um serviço tão bacana. E aqui, a respeito das emendas impositivas, presidente, a doutora Patrícia fez uma sugestão aqui, o qual João Vitor também estava aqui, para estar convidando, né, os secretários, para que a gente possa estar ouvindo ele, para quando, né, tem os novos vereadores que estão começando agora também, para entender um pouquinho mais dessas emendas impositivas, desculpa, com ajuda, né? O município, e quando os secretários entendem também que nós aqui não estamos né, foi a fala, o secretário dá a entender que a emenda ele usou um termo bacana, que punitiva, ele falou assim, não, dá a entender que a emenda é punitiva e ninguém quer fazer, não. Pelo contrário, a emenda é impositiva, é o qual a gente ajuda, tem aí um 1%, né, do orçamento, aqui cada um vereador, e a gente sempre faz em bloco para que ajude, principalmente a gente tem 50% dessa emenda, a gente tem que destinar à saúde, para que a gente faça em conjunto, para que a gente faça direcionar a coisa certa, mas até então não tinha sido entendido desde 2023, né? A gente tentou avisar o prefeito, o ex-prefeito, nós tentamos mostrar para ele, mas mesmo assim foi feito a pirraça, e a pirraça levou, aí todo mundo já sabe qual consequência. Então, que seja feita, né, esse convite, né, presidente, o senhor ficou, que seja reforçado, que seja feito esse convite aos nossos secretários, para que eles possam vir aqui entender, né, o que é essa emenda impositiva e não punitiva, né, porque quem que ganha são os nossos munícipes. Então, assim, é importante que eles venham para que a gente possa mostrar para ele. Mas o mais é isso aí, presidente, mais uma vez, gostaria aí de estar falando com vocês, que tão breve a gente vai ter mais aí para falar a respeito da castração. Já tive, né, com o pessoal, minha emenda impositiva desse ano é a respeito da castração dos animais, cães e gatos, tanto em Joselândia, Boa Esperança,
já deu mais um passo. Logo, logo a gente vai estar falando aí. E peço a vocês que me ajudem. Está chegando, né? Esses animais aí, como fica sobre minha proteção, os de ruas aí, né? Eu estou fazendo aí o mapeamento deles. Então, que não só aqui de Santana, Joselândia de Boa Esperança também, eu já estou arrumando, né? Eles vão ficar sob a minha guarda aí. E eu preciso que vocês continuem, né? Enviando foto aí dos animais que se encontram na rua aí, porque um dia antes eu passo recolhendo eles, eles ficam sob a minha guarda 15 dias. Então, assim, eu preciso de continuar fazendo esse mapeamento. Gostaria de agradecer aqui também o Rosenberg, que disponibilizou para a gente estar fazendo a parceria da emenda com a Prefeitura, e isso é muito importante. E muito obrigado, senhor Rosenberg, por essa oportunidade, por essa parceria que a gente sabe. Muitas vezes acha que é só um animal que está ali jogado na rua, né? Mas a gente sabe como que é uma vida que está ali, e a gente sabe como que é importante a gente fazer, né, essa prevenção, dessa castração, porque quanto doença também que a gente não consegue, né, que a gente consegue evitar. E é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez aí. Ô, presidente, eu gostaria de estar falando aqui na minha palavra franca sobre a situação das identidades. Houve uma procura, eu mesmo, algumas pessoas aí durante o recesso, querendo fazer essa identidade, e agora, essa semana também, mais 2 pessoas me ligou, falou como é que faz para fazer a identidade, estou precisando de renovar a minha identidade, uma vez que, né, a gente sabe que hoje vai ter que, todo mundo está renovando essa identidade, ela tem um prazo de validade ali, e a gente sabe também a dificuldade que é fazer essa identidade fora do município. Quando eu tirei a minha identidade, fui em Lafayette, Conselho Lafayette, foi uma dificuldade muito grande. Lá tinha um número de senhas, tinha que ir de madrugada, às vezes você perdia, você chegava lá já tinha esgotado a senha. Então, assim, então eu queria fazer essa pergunta para você, presidente, para alguém da mesa aí, o vice-presidente, secretário, que poderia estar esclarecendo isso aí para a população de Santana, que está precisando de fazer essa identidade, por que esse serviço foi interrompido? E também se já tem previsão para retornar, porque eu acho que isso foi uma conquista da vereadora Juliana, e enquanto presidente, que conseguiu trazer para cá, e quantas pessoas já fizeram aqui, é um serviço ótimo prestado pela Câmara. Então, assim, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, se você puder estar respondendo, se você esclarecer aí, porque às vezes o pessoal pergunta para a gente, e tem muita gente querendo saber aí se vai, por que foi interrompido, e se já tem um prazo para iniciar de novo esse trabalho aí de execução da identidade aí. Vou te responder aqui, eu acho que melhor do que eu, acho que todos os 8 vereadores aqui sabem o que aconteceu aqui na Câmara, inclusive o senhor. A gente teve um problema aqui com o ex-prefeito, que pediu algumas coisas aqui na Câmara, e uma das coisas era sobre o trabalho da identidade feita pela Cíntia, que é a responsável pelas identidades, a responsável pelo material que tem ali, ela que assinou o convênio, junto com a presidente Juliana, lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente tentou melhorar. A coisa foi boa quando a Juliana começou, e agora a gente pôs mais gente trabalhar, porque estava fazendo um tanto de identidade por semana, um tanto por mês, hoje faz dobro. Teve questionamentos a respeito das funcionárias que trabalham aqui, sobre a Elaine, sobre a doutora Elaine, sobre a Kessia. Eu não sei por qual motivo, e uma pessoa, essa semana passada, me perguntou no ônibus por que eu não tinha entregado as respostas. Eu falei, não, as respostas foram entregues no prazo que foi pedido, no prazo do regimento, no prazo que foi pedido, foi entregue, os 15 dias foram entregues, e está lá para quem quiser, seja prefeito, ex-prefeito, ex-vereador, vereador, qualquer cidadão daqui da cidade, qualquer cidadão de qualquer localidade, a Câmara está aqui, as portas estão abertas, os papéis estão ali,
e pode pegar qualquer coisa que qualquer um cidadão quiser. Porque a gente só vai curvar aqui diante de Deus. Não vamos curvar aqui diante de umas pessoas, porque aqui não tem ninguém covarde, não. Aqui não tem ninguém covarde, não. Aqui tem pessoa que trabalha sério. Aqui tem presidente que está passando aqui, que fez que nunca nenhum presidente, ou nunca nenhum secretário, ou nunca nenhum tesoureiro fez o que nós novos estamos fazendo aqui. Não é só eu, não. São eu e mais 8. Então não fique falando bobagem por aí, não. Porque aqui os documentos estão aqui, podem ser pegos, podem ser entregues para quem quiser. E se tiver errado, pode me chamar, que eu mesmo vou lá no Ministério Público junto e eu mesmo denuncio. Pode ficar tranquilo. O meu nome, politicamente, ele é limpo. E não vai ser por pouca coisa que eu vou sujar ele, não. Então, Betinha, por causa disso, por causa desse questionamento, eu não podia pôr o serviço da Cíntia a perder, porque ela tem 20 anos de casa. Então, nós já resolvemos, já conversei com ela, como que vai ser feito. Ela me deu a ideia de como vai ser feito, e nós compramos a ideia de novo, e sexta-feira a gente vai começar a marcar de novo, porque é um serviço que a gente não pode perder. Só que também eu não podia expor ela até que a gente visse como que a gente tomaria rumo para continuar fazendo. Então, o nosso rumo é esse. Pode ter certeza que sexta-feira agora, quando ligar aqui na Câmara, que os meninos estavam atendendo, irão marcar já para a próxima semana, se Deus quiser. E se quiser vir alguém denunciar aqui, que venha denunciar, que tenha coragem de trabalhar um serviço, que a pessoa teve aqui dentro, sabe como foi feito, e fica por aí pedindo, sabe das coisas que estão ali, passou por aqui, sabe como fez, e agora quer questionar os outros que está fazendo melhor do que você fez. Então é isso, gente. Aqui nós não vamos curvar só diante de Deus, que Deus é Pai, Deus é soberano. E aqui está as portas abertas, os papéis abertos, para o que quiser. Pode procurar qualquer uma das meninas aí. E pode mandar qualquer tipo de requerimento, qualquer tipo de pedido, ele será respondido à altura do que for pedido. E se tiver errado, o Ministério Público é muito perto. É só ir lá e denunciar. Pode me chamar que eu mesmo levo, viu, gente? Não precisa de ninguém levar, eu mesmo levo. Vai comigo no carro aí, se zap, nós arrumamos uma carona aí. Que para isso a gente arruma carona aí. Tá joia? Ô Zé Bé, só gostaria de o seguinte, primeiro, eu gostaria de ver você esclarecer isso aqui. Eu não sabia. Eu peguei uma meia conversa, mas para mim não foi esclarecido, porque eu não participei daquela reunião, uma vez que aquela reunião, até que para você, foi marcada no horário do meu trabalho, uma vez que eu tenho que ficar fazendo essa notificação aí na segunda-feira. Mas o que acontece? Eu até procurei um funcionário da Câmara, ela falou, não, é devido a Cíntia estar de férias, ela vai retornar, ela vai fazer a identidade. Aí, depois, eu peguei uma meia conversa aqui no final da semana passada, da reunião passada, sobre essa situação, mas não foi comigo que estava conversando, eu passei e por acaso eu escutei essa situação. Só que eu acho assim, a pessoa questionar um serviço prestado de excelência, assim, pelo que eu sei, como eu disse, a dificuldade que é para fazer uma identidade fora do município, e a dificuldade que foi para implantar, num passado distante, o que aconteceu aí com as identidades aqui, a dificuldade que foi, a gente sabe que estava sendo feito um número grande de identidades aqui, então tinha demanda, só queria que você esclarecesse isso aí, porque assim, se os poderes, eles têm que trabalhar juntos, então por que fazer esse tipo de questionamento para prejudicar esse serviço aí, uma vez que um serviço para todos, para todas as classes aí, independente de ideologia, de partido político. Aqui, eu tenho certeza, qualquer um que precisar ir e agendar, vai fazer a identidade. Então, assim, só que a gente, a pessoa pergunta no telefone, pergunta ao outro vereador, a gente dá essa resposta para um e para outro, mas aí aqui, como você falou, ficou gravado, todos, ficou sabendo aí por que foi interrompido e também que vai retornar em breve, se Deus quiser. Vereador Roberto. Eu não ia tocar esse assunto, mas eu acho que eu não tinha uma avaliação que esse esclarecimento tinha que ser feito mais amplo no mês de setembro,
para a gente ir sentindo aí os desenrolar, né, dos acontecimentos. Mas eu acho que, como precipitou essa discussão, eu vou entrar nisso. Eu vou começar aqui o que eu tinha anotado para falar. A primeira coisa que vai calhar também nesse assunto é o seguinte: a emenda impositiva dá parabéns para o Aloysio de estar implementando, Juliano, não sei se você já esteve no bairro Catita, agora sim está sendo feita a emenda impositiva. E eu vi lá a instalação lá de vários postes, e parece que a obra ainda não terminou. E para aquelas pessoas que achavam que não havia motivo para a cassação do mandato do ex-prefeito, então, por exemplo, legalmente falando, a própria implantação dos postes lá no bairro Catita prova isso. Porque ele resolveu passar por cima da Câmara, desrespeitar a Câmara, como ele nunca, incrível, né? O ex-vereador, ele nunca teve respeito pela casa, a qual ele representou aqui por um tempo. Mais uma vez, ele dá demonstração de querer passar por cima da nossa casa. E eu espero que não tenha arrancado os postes lá da rua, da casa lá sem dono, porque eu não sei quem que é o dono daquela casa. Uma hora eu vou fazer um requerimento aqui para saber. Mas eu espero que não tenha arrancado os postes da outra rua, porque lá também precisam de iluminação. E foi falado aqui que tinha sido executado, está escrito nos documentos do processo de cassação que tinham sido executadas as emendas impositivas. Mentira! Mentira! E em relação ao que eu falei na semana passada da emenda impositiva, eu estive lá hoje com o João Vitor, eu ia mudar ela hoje, a da saúde, igual eu já tinha combinado com a Eliana, eu conversei com ele, aí ele me pediu para esperar mais um pouco, porque apareceu agora um paciente do cálculo renal, e aí a gente combinou até o final desse mês para esperar. E a outra emenda impositiva, que era da área da Defesa Civil, foi rejeitada e não era a atual secretária executiva, a Jusceli, que deu essa resposta. Eu não tenho certeza agora quem era antes dela. Não, acho que não era não. Mas agora eu fiquei até um pouco constrangido, vocês falavam tanto de defesa civil, e agora eu já fiz um compromisso de mudar a minha emenda impositiva e eu vou tirar da defesa civil e vou mandar para a cultura e para a saúde. E eu já fiz esse compromisso. Agora, com todo o meu constrangimento, depois de vocês terem falado aqui da defesa civil, mas eu não posso mais voltar atrás, porque ela tinha sido pegada na defesa civil e eu comprometi ela com a cultura e com a saúde, para desafogar a questão dos exames e para ajudar. Vocês vão ver em breve, quando for fazer, vocês vão saber o que é. E em relação a essa questão aqui, o ex-prefeito, que a Câmara cassou o mandato dele, o Avanilson, por 7 votos a 2, que é uma coisa, eu acho que ele é um ninja de ter conseguido ser cassado numa cidade dessa aqui, que é super fácil de conviver, é só querer. É só respeitar o mínimo as pessoas, não é concordar, é só respeitar o mínimo. Mas conseguiu ser cassado. É uma façanha, na verdade. Conseguir ser cassado na cidade de Santana dos Montes. E como não conseguiu reverter isso na justiça, perdeu em todos os processos que entrou. Aliás, não perdeu, porque quando via a derrota iminente, desistiu do processo. Ele tomou pau 4 vezes nesses processos. E quem leu os processos da justiça, vê, a Câmara tomou uma decisão soberana, fundamentada, legalmente falando, e já comentei isso aqui, e se a gente tivesse, eu acho que aí nós erramos
de não ter transmitido os depoimentos, porque aí a população teria tido uma outra visão do processo, de ter podido testemunhar tanta mentira. As pessoas confessavam aqui cometimento de crime, que eu espero que ainda respondam, porque não são crianças. E, no entanto, como não conseguiu reverter na justiça o processo de cassação, vem mais uma vez desrespeitar a nossa Câmara com ameaça. E, no fundo, o que está por trás disso é querer enquadrar o nosso presidente e os demais vereadores a fazer uma reversão de cassação na mão grande. Aí, Juliana até comentou isso, eu achei muito espirituosa a fala dela. Santana vai aparecer no Fantástico, da pior maneira possível, como ridículo, aonde uma decisão fundamentada, uma decisão soberana da Câmara de Vereadores, de repente, eventualmente, se o pessoal não tivesse juízo e um mínimo senso do que é certo e do que é errado, embarcasse numa aventura dessa. Isso seria mais um abuso contra os vereadores, contra a Câmara de Vereadores, e expor os vereadores ao ridículo. Então, assim, é uma anomalia o que tentou se fazer aqui. Foi retirado dessa casa, presidente, só me perdoe a indiscrição, pelo ex-advogado daqui, um processo de cassação do mandato do ex-prefeito Avanilson e um processo licitatório. O senhor diligentemente fez até boletim de ocorrência, precisou fazer isso, para que esses processos voltem aqui para casa, uma vez que esse advogado não faz parte mais dos quadros da Câmara. O ex-prefeito Avanilson está questionando a contratação das pessoas, mas esse questionamento foi uma forma de pressionar o presidente e os demais vereadores a embarcar nessa aventura maluca. Parece que ele tem um mundo paralelo que só enxerga ele na frente. Parece que não tem mais ninguém. Talvez seja um caso até de patológico, não sei. Também não interessa isso. Porém, nosso pessoal daqui foi firme naquilo que é certo, não sucumbia à ameaça, por um motivo muito simples. Tudo que ele questionou não tem sentido. Porque, por exemplo, ele questionou a minha participação em comissão de licitação, comissão temporária de licitação. Porque a nossa casa aqui não tinha quadro suficiente para compor a comissão de licitação, como acontece em N lugares. Por que ele questionou em relação ao mandato do Rosenberg, ao mandato do Astório e ao mandato da Juliana, e não questionou em relação ao mandato do Anivaldo, por exemplo? Porque no mandato do Anivaldo, ele também fazia parte da comissão temporária de licitação junto comigo e o próprio Astório. Então, assim, é um cara de pau, a verdade é essa. Cara de pau. Eu não sei se essa patologia que esse rapaz tem, se ele já acha que ele já é dono da cidade, ou se ele tem certeza. Mas, coitado, eu acho deslumbrado. Eu, sinceramente, acho deslumbrado. Mas aqui, nessa casa, eu conheço as pessoas que estão aqui. Acima de divergência política, a gente tem a nossa honra, a nossa dignidade, o nosso nome. E eu tenho certeza que ninguém vai embarcar numa aventura maluca dessa, porque uma pessoa não cabe em si
e não consegue enxergar que existem outras pessoas na cidade. A cidade não é dele, a prefeitura não é dele. Ele não comprou nada lá, ele não paga salário de ninguém lá. Aqui na Câmara de Vereadores, nós não temos nada para esconder de ninguém, nem de mandato de Anivaldo, nem de Juliana, nem dos que eu vi passar aqui. O que ele está questionando no mandato do Rosenberg, da Juliana e do Astórico, quando ele participou do mandato do Doraci, como o Doraci era o presidente, eles fizeram rigorosamente a mesma coisa. Então, mas esse também não foi questionado. Então, acho que cabe esse esclarecimento, porque o que a gente vê pela rua, presidente, às vezes as pessoas colocam que tem coisa errada aqui na Câmara, até porque tem uma trupe de puxa-saco, desculpe a palavra, que fica desancando o vereador na internet. E eu lembro, inclusive, na época da campanha, eu lembro de uma pessoa falando que... eu lembro assim vagamente, eu não sei bem quem que era, também acho que... Uma pessoa falou assim, a minha mãe falou que não era para andar com gente assim, se referindo à minha pessoa. Aí eu olhei o perfil da pessoa e falei assim, nossa, coitadinha, tão feia, isso deve ser de mau caminho. Não dá nem para levar a sério. Então, assim, mas existem essas pessoas que ficam na internet falando. Gente que, de qualidade, eu já falei isso aqui também, de qualidade duvidosa, de caráter bem duvidoso. Tem gente que fala da gente, né, dos vereadores da internet, como se a gente não conhecesse o passado delas. É incrível. Mas o que é isso? A gente vive num tempo em que esses políticos mais maquiavélicos, eles montam uma máquina para difamar as pessoas. Isso é como uma máquina para difamar as pessoas. Só que a gente que anda certo, a gente não arreda, a gente não balança com qualquer leitinho. E eu tenho certeza que essa casa vai sair muito maior disso, presidente, eu tenho certeza disso. Eu acho que é uma boa oportunidade. Agora eu quero ver se ele vai ter a coragem, porque eu acho que é só espuma, tá? Minha impressão é que é só espuma, porque eu acho que ele não tem coragem de levar isso à frente. Porque eu acho que não devia ter nem pedido nada aqui. Devia ter ido direto no Ministério Público. Acha que está errado? Tem certeza que está errado? Vai no Ministério Público. Eu já falei isso aqui no passado, a gente ainda vai, Santana ainda vai passar por uma depuração, algumas coisas ainda vão aparecer, vai ter o tempo. Teve o tempo de plantar, muita coisa foi plantada, vai ter o tempo de colher. Então, assim, estou falando isso com maior tranquilidade. Eu nunca fui presidente da casa, mas procurei ajudar todos os presidentes que deram abertura. Tudo que eu coloco à disposição, falei com o presidente Rosenberg. Eu respeito todos os presidentes, eu nunca criei embaraço aqui para o presidente de Câmara, porque ele é o nosso representante, é um vereador igual eu, mas é o nosso presidente, eu tenho que respeitar. Agora, é incrível a gente ainda ter que lidar com isso. E aí, como eu falei na semana passada, eu fico triste da administração do Aloysio está dando guarida a gente dessa qualidade, que só traz cisânia e divisão aqui para a nossa cidade. É um mal plantado dentro da administração. Eu vejo isso com tristeza. E aí eu vou falar de público, uma coisa que eu já falei aqui com os outros vereadores. Eu não tenho inimizade com esse cidadão. Não tenho. Por um motivo simples. Nunca foi meu amigo. Não é meu amigo,
nem inimigo. E as pessoas, às vezes, querem colocar as coisas nesses termos. Eu acho que o meu problema em relação a ele é eu ser vereador, estar vereador, e ele ter passado pelo cargo de prefeito. Esse não é o problema. Tem problema pessoal? Eu não tenho ligação nenhuma, de nenhum tipo com ele. Mas eu sinto o meu dever de fazer esse esclarecimento, porque a gente não tem, com menos de 7 meses, a gente vai começar tudo de novo. Isso cansa a gente. Uma cidade que a gente conhece todo mundo, esse cidadão implantou um ódio entre as pessoas desnecessário. A política passa. Muitos eu vejo, às vezes precisam da gente, fica sem graça de chegar perto, porque falou tanta besteira na campanha eleitoral, tanta bobagem, e que não se sustenta. Esse é o problema. Porque quando a pessoa fala, por exemplo, o Roberto falou isso, se eu tiver falado, não fico com raiva de ninguém, não. A pessoa não pode falar aquilo que eu não falei, ou aquilo que eu não fiz, aí está errado. Mas eu sustento tudo que eu falo, tudo que eu faço. E o Avanilson, infelizmente, mais uma vez, vem querer desrespeitar a nossa casa, querer intimidar o vereador no exercício do mandato, como se fosse o dono da política e das pessoas em Santana dos Montes. Como se tivesse ele colocado os 9 vereadores aqui em cima. Não, ele só tem um voto. Eu só tenho um voto. Eu entrei aqui com mais de 260. E não são meus. Foram outras pessoas. Então é um tipo de dominação que já passou esse tempo. Esse rapaz ainda não caiu a ficha. Esse tempo já acabou. O coronelismo já ficou para trás. Mas eu acho que ele vai quebrar a cara de novo com essa Câmara. De novo. Acho que era desnecessário ter que fazer isso. Mas, enfim. Nós estamos por aqui. A gente não se omite, não se esconde, não tem nada para esconder. E as respostas já foram dadas. E se eu tiver coragem mesmo, vai para frente lá no Ministério Público, quando alguém quiser. Muito obrigado, uma boa noite. Alguém do público aí, gente, quer falar alguma coisa? Sentiu mãozada, hein? Às 18h30 do dia 18 de agosto de 2025, reuniu-se ordinariamente em sua primeira sessão legislativa a Câmara Municipal de Santana dos Montes, Estado de Minas Gerais, no plenário de seu prédio próprio, situado na Rua Geraldo Pereira, número 111, bairro São Joaquim, neste município. Na chamada foi constatada a presença de todos os vereadores desta Casa. Na abertura da pauta, foi submetido à votação o projeto de lei número 21 de 2025, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Santana dos Montes e da outras providências. A vereadora Juliana Nogueira Ribeiro solicitou ao presidente da Câmara vistas do referido projeto, o que foi concedido. Foi submetido à votação o projeto de lei número 22 de 2025, que institui a Ouvidoria Geral do município de Santana dos Montes e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Foi submetido à votação o projeto de lei número 23 de 2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Agricultura, CMA, e do Fundo Municipal de Agricultura, FMA, no município de Santana dos Montes e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi submetido à votação o projeto de lei complementar número 4 de 2025, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade os servidores municipais de Santana dos Montes e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Foi submetida à votação a indicação número 37 de 2025, de autoria do vereador Rosenberg e Aparecido Teixeira, que foi aprovada por unanimidade. Foi publicado e submetido à votação o projeto de lei número 24 de 2025, que altera a relação dos incisos 1 e 2, artigo 3º da Lei 270 de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso,
e do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e das Providências, que foi aprovado por unanimidade. Foi submetida à votação a indicação número 38 de 2025, de autoria do vereador Radilson Geraldo Barbosa Dutra, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a indicação número 39 de 2025, de autoria da vereadora Juliana Nogueira Ribeiro, que foi aprovada por unanimidade. Foi submetida à votação a indicação número 40 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho, que foi aprovada por unanimidade. De autoria da vereadora Juliana Nogueira Ribeiro, o requerimento número 9 de 2025, que foi aprovado por unanimidade. E de autoria do vereador Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho, o requerimento número 10 de 2025, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar. Na presidência encerrou-se a presente reunião, ficando os senhores vereadores convocados para as 18 horas e 30 minutos do dia 8 de setembro próximo. E para constar, o senhor vereador secretário Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho autorizou a lavratura desta, que após lida e aprovada será assinada por todos os senhores vereadores presentes. Em discussão ao ato. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Todos os vereadores Juliano, boa noite. Boa noite a todo o público presente. Boa noite a todos que estão assistindo pelas redes sociais. Boa noite a todos os funcionários dessa casa. E fiquem com Deus. Desculpa pelo atraso de ter começado, já falei no início, mas vou pedir desculpa aí de novo. E se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, dia 8 de setembro estaremos aí de volta, na fé de Deus. Muito obrigado. Fiquem com Deus.